Muito boa tarde e bem-vindo a você também que estiver assistindo essa gravação. Não sei como lidar com o meu adolescente rebelde. Esse é o tema de hoje, parte 2. Então, se você não assistiu a parte 1, foi feito ontem, corre lá no feed, tá lá a live de ontem que eu comecei a falar sobre não sei como lidar com o meu adolescente rebelde. A live de hoje é adolescer, então cada dia é um tema, né? Mas a gente vai estudando aqui as transformações físicas e emocionais do adolescente. Nesse mês das mães eu tô fazendo live todos os dias, então para quem não sabe eu tenho Reel todo dia um conteúdo novo nos Reels e nesse mês excepcionalmente eu tô fazendo lives todos os dias, não todos os dias, desculpa, o Reel é todo dia. As lives são de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu descanso. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre as transformações físicas e emocionais. Por quê? Porque na hora que a mãe sabe e se prepara para essas transformações, ela se sentindo segura, o filho fica seguro. E isso melhora o vínculo de vocês. Então, a ideia do meu canal é melhorar o vínculo com o seu adolescente, tá? Então eu já comecei ontem a falar como lidar, né, com essa situação do filho rebelde, do adolescente rebelde, e hoje eu vou dar continuidade. Então ontem a gente começou, né, eu expliquei lá qual o jeito errado de, né, do adolescente rebelde. Então a mãe pensa assim, ai, puxa, ele tá rebelde porque... Ah não, antes. Por que eles ficam rebeldes, né? Vamos só recapitular para quem... Né? Tem gente que está chegando hoje, não assistiu ontem. Por que o adolescente fica rebelde? Né? Então, na fase de criança, tudo gostoso, brinca, faz bagunça. Você pede para ele fazer uma coisa, ele faz. Pede para fazer outra coisa, ele faz. Vida tranquila. De repente, você percebe que o seu filho está crescendo e ele começa a te questionar. Então, ontem eu falei ali, né? Ele sempre... chega da escola e deixa o uniforme no chão. E aí você fala, filho, coloca o uniforme no cesto de roupa suja. Ele sempre pegou e levou. De repente ele começa a virar para você e falar, por que eu tenho que levar essa roupa lá no cesto? Então ele começa a te questionar. E nem sempre esse questionar é ruim. E por que começa a existir esse questionar? Porque ele está saindo da fase de criança e indo para a fase de adulto. E ele está começando a se conhecer. Ele está começando a se descobrir como uma pessoa que está crescendo. E na hora que ele está se descobrindo, ele começa a quebrar com o que ele era criança. E ele precisa quebrar com a família. Quebrar é uma forma de dizer, tá, gente? Então eu sempre reforço, o amor continua o mesmo. Mas algumas coisas ele vai começar a questionar, porque ele vai estar trazendo uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo. E o que a mãe precisa ficar atento, que nem sempre aquela rebeldia é um motivo de briga. E quase sempre essa rebeldia é um motivo de reflexão. De repente ele vai começar a trazer algumas visões que você não tinha e que você vai aderir para a sua vida. Então, o filho sempre é uma motivação para a gente ser uma pessoa melhor. Então, aproveitem essas oportunidades, tá? Então, ontem, na live passada eu falei, né? Filho tá rebelde, cena 1, né? Então... Você tá lá, vamos para a questão do uniforme, né? Então o filho chegou, né? Foi lá, foi pro quarto, tirou o uniforme, deixou o uniforme no chão. E aí você falou para ele pegar o uniforme, levar pro cesto e ele começa a te questionar. Ah, por quê? Por que eu tenho que levar? Por que eu que tenho que levar, né? Então naquela hora que ele vem com aquela energia, né, alta, bem quente, né? Vamos falar quente que é mais fácil. Na hora que ele vem quente, se eu responder quente para ele,
Então, a primeira coisa que a mãe, que é o adulto da situação, ou o pai, se tiver algum pai aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha se tem algum pai. A primeira reação é: quem estava aqui ontem? Vamos ver se alguém estava aqui ontem. Conta aqui pra mim, quem estava aqui ontem e eu disse qual é a primeira reação que tem que ter. Vamos ver se alguém lembra, se alguém prestou atenção. E eu vou vendo se tem algum pai. Olha, outra Soraya aqui, interessante. Meu nome é tão raro e já é a segunda live que eu vejo uma Soraya. Ninguém estava aqui ontem comigo. A Bruna falou, o meu tem 12 anos e está assim. Então fica aqui, Bruna. Juliana falou, boa tarde. Muito bom, Juliana. Então, primeira coisa, Juliana já escreveu aqui embaixo, manter a calma. Então, começou a pegar fogo? Respira. Mantenha a calma. Boa, contar até 1000, porque até 10 não dá. Paula, foi boa essa. Contar até 1000. Então, respira. Por quê? Na hora que eu respiro, eu tiro a minha impulsividade. E geralmente as atitudes impulsivas não são construtivas, tá? Então, eu respiro, amadureço aqui a ideia e não vou pro confronto de forma agressiva, que não vai ser produtivo, tá? Então, isso a gente já falou ontem. Número 2, o que a gente falou ontem? Número 2, ouça. Então, o seu filho trouxe o questionamento do uniforme, então ele fala pra você, por que eu tenho que colocar lá? Por que eu que tenho que colocar lá? E aí você vai chegar pro seu filho e vai falar assim, filho, traz pra mim a sua visão sobre isso. Deixa eu entender melhor por que você tá achando ruim colocar a roupa lá no cesto. Porque aí você vai entender o que ele tá te trazendo. Esse exemplo que eu tô trazendo pra vocês, no fim ele não vai ter muita razão. Mas em alguns exemplos, o filho vai ter razão. Então ontem, uma das mães nos trouxe aqui um exemplo que eu vou aproveitar. E eu queria que vocês trouxessem aqui exemplos pra gente ir trazendo pra prática, tá? Então, até a mãe aqui colocou, a Bruna colocou assim, meu filho tem 12, tá assim? Conta pra mim, Bruna, um caos aqui, conta um caos pra gente ir conversando, né? Então, a mãe de ontem falou assim, Soraya, a minha filha, eu quero ir por um caminho pra escola e a minha filha quer ir por outro caminho. Então, ouça. Por que, filha, você quer ir pelo caminho B e não quer ir pelo caminho A? Entenda. De repente, vai vir um comentário que você nunca imaginou. Tá? Então, ouça dele, ouça dela. Filho, por que você está trazendo isso? Qual que é a sua visão sobre essa situação? Tá? Então, 1, respire fundo. 2, ouça. 3, mostre o que você está sentindo sobre aquela situação. Então, não é falar para ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não estou falando que não é para falar, hein? Calma, só estou trazendo aqui uma ordem. Mas mostre para ele o que você está sentindo. Então, enquanto vocês não estão trazendo exemplos, vão trazendo, gente, por favor, me ajudem. Oi, Rose. Vão trazendo exemplos para eu trazer a prática aqui, né? Eu vou usando, então, os exemplos de ontem, né? Uma outra mãe falou assim, o meu filho, ela falou assim, que ela trabalha muito, né? E aí ela acaba tarde. E quando ela terminou de trabalhar, ela foi até a cozinha e tinha a louça do filho lá. E aí ela falou pra ele, poxa, por que você não lava, né? E aí ele virou pra ela e falou assim, porque quem mandou você trabalhar? Não sei se foi bem assim, eu tô aqui no meu teatro, né? Eu não visualizei ali a situação, mas foi o que eu captei aqui, né? Então, primeiro, né? Primeiro, respira fundo. Segundo, filho, por que você tá trazendo isso pra mamãe? Por que você tá falando quem mandou você trabalhar? Porque se ele tá trazendo isso, é porque isso tá doendo pra ele. A mãe trabalhar até tarde.
E aí a gente precisa ouvir o que ele está sentindo sobre a mãe trabalhar até tarde. Tá? Então, ouça do seu filho por que ele está trazendo aquele questionamento, para a gente entender melhor o que está passando no coração dele. E terceiro, mostre para ele o que tem aqui dentro do meu coração. Então, na hora que a mãe ouviu, quem mandou você trabalhar? Talvez o filho não tivesse se dado conta até então que, talvez, não sei o que se passa no coração dessa mãe, mas provavelmente ela trabalha muito por causa dele. Não por causa dele, mas porque ela quer dar o melhor que ela puder para ele. Então, na hora que eu sento e converso com meu filho, a mamãe está tentando se desdobrar agora para a gente conseguir, por exemplo, uma viagem no final do ano. Faz de conta, vamos fazer, né? Vamos trazendo exemplos para a gente entendendo, né? E aí o filho que até então pensava, poxa, minha mãe não liga para mim, fica trabalhando até tarde, não tá nem aí para mim. Então até agora o balãozinho da mente do filho era, minha mãe não tá nem aí para mim, fica trabalhando até tarde. E o balãozinho da mente da mãe era, poxa, eu tô aqui me dedicando por ele, fazendo ao máximo, trabalhando até tarde, ele não enxerga. Mas um não tá contando pro outro isso. E um não sabe o que tá passando na cabeça do outro. Só tem um jeito da gente saber o que tá passando na cabeça do outro, o outro contar pra gente. Então o item 3 não é falar pra ele, vamos pro exemplo da roupa, né? Pega aí no chão essa roupa e põe no cesto. Poxa, filho, a mamãe se sente assim, assim, assado quando eu chego e me deparo com essa roupa no chão. Poxa, filho, o exemplo do trabalho. A mamãe trabalha assim, assim, assado, porque eu gostaria muito de, no final do ano, a gente conseguir ir para tal lugar. Então eu vou mostrar para ele o que passa dentro do meu coração. E aí ele vai começar a entender de uma outra forma. Então no item 2, na hora que eu ouço, eu estou entendendo o lado dele. E no item 3, na hora que eu conto para ele o que passa no meu coração, ele vai entender o que passa aqui dentro. E muitas vezes a conversa já soluciona 99% do problema. Hoje vocês estão mais quietinhas. Tragam exemplos para mim de momentos que o filho enfrenta vocês, para eu trazendo exemplos. Traz para mim, gente. Então, sugestão 4. Já conversamos de 3. 2 a gente conversou ontem e 1 a gente começou hoje para quem tá chegando agora, tá? 4. Ponha limites, tá? Então, meu filho tá rebelde, tá me enfrentando, mas esse enfrentamento já tá passando dos limites. Uma coisa é ele me trazer um questionamento, e aí eu reflito, meu filho até que tem razão, uma construção saudável, ele aprende, eu aprendo e vai tudo bem. Outra coisa é quando ele começa a me enfrentar mesmo, e ali daqui a pouco ele tá começando a mandar em mim. Aí não. Aí eu preciso colocar limite. Tá? E não esqueçam, limite tem que ter consequência. E consequência tem que ser consequência que seja palpável e aplicável. Então não dá para você falar assim para ele, filho, então você vai ficar sem celular 1 ano. E tirar o celular dele por 1 ano. Porque vai ser muito difícil, talvez você consiga, mas vai ser muito difícil você cumprir a promessa de 1 ano. E se você não cumprir a sua palavra, ele já sabe que não vai ter limite. Então tentem
colocar consequências ali, uma semana, poucos dias, coisas possíveis, tá? Então não esqueçam, cuidado ali do momento, né, da impulsividade de não colocar um castigo que você vai ter dificuldade de cumprir. Então lembre-se disso, as consequências têm que ser possíveis de serem realizadas, tá? Então põe limite e não cumprir o limite tem que ter consequência, tá? Então essa é a quarta sugestão e eu sugiro que siga essa ordem, tá bom? Então não adianta você trazer o que você está pensando sem antes começar respirando, né? Então primeiro para, respira, diminui aquela energia, aí você ouve o que ele está pensando, o que ele está passando, e aí você coloca o que você está sentindo, tá? Deixa eu só conferir se eu segui a minha ordem. 1, respirar, 2, ouça, 3, mostra o que você está pensando, no seu, né, o que está passando no seu coração. E o 4, o limite, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Um comentário. A arrumação de quarto aqui é muito difícil. A arrumação de quarto é um problema. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre a arrumação de quarto. Conta pra mim, eu não sei como que é o seu nome, Dia. Me conta se você costuma arrumar o seu quarto todo dia. Vamos conversando sobre isso, vai me contando. Vamos pro 5. 5. Permita que o seu filho tenha independência em algumas situações. Então não esqueçam, nesse momento, eles precisam começar a descobrir que eles são capazes de fazer algumas coisas por conta própria, porque eles estão buscando essa independência. Legal. Então, coisas pequenas que a gente não imagina que sejam importantes para eles podem mudar muita coisa. Por exemplo, eu sempre falo do exemplo da escola, né? Então, o meu filho chegou para mim e falou: mãe, eu não quero que você me leve até a porta da escola. E a mãe que não entende, né, sobre o que a gente acabou de conversar nessas 2 últimas lives. Como assim? Meu filho tá me enfrentando? Como assim? E ele não tá te enfrentando. Ele só tá buscando uma independência. E a mãe que estudou sobre adolescência, tá entendendo essas transformações, ela vai fazer o que? Ela vai respirar e vai perguntar para ele: filho, por que você quer? Por que você não quer que eu te leve até a porta? Ah, mãe, porque eu queria fazer isso sozinho. De repente é esse pensamento dele. E aí você, ouvindo, você vai entender. E aí você traz a sua opinião sobre aquilo. Filho, mas você ir para a escola sozinho é muito perigoso. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Que tal a gente fazer o seguinte? Eu te deixo aqui na esquina, faz de conta que o portão é 100 metros para lá, e você vai andando esses 100 metros. Então eu fiz um trato com ele que estimula a independência dele. Gente, eu faço muito isso no consultório. E vocês não têm noção de como brilha o olho da criança quando ela chega de volta na consulta, dizendo, contando para mim que agora ele vai sozinho esses 100 metros. A mãe tá ali, olhando ele. Não é que a mãe foi embora e deixou ele sozinho. Não, ela tá ali junto. Ela tá olhando ele ir para a escola. Mas ele percorreu aquele trecho sozinho. E na visão da mãe, ela vai falar: mas gente, é só isso aqui que ele queria? Sim, é só isso que ele queria. E você vai fazer seu filho feliz. E ele vai estar conquistando a independência dele. E isso vai fazer muito bem para a relação de vocês.
Então, às vezes a gente está pensando que é um muitão que eles querem, mas não, é um pouquinho. E pronto, estimulei a independência dele, tá? Então é o item 5. Estimule essa independência. Deixa eu ver um comentário que teve aqui. Gente, vamos contando os perrengues que vocês passam aí para eu ir trazendo aqui para a prática. Saio para trabalhar às 5 da manhã. Muitas vezes eu não arrumo a cama. Sempre cobro da minha filha que ela mantenha o quarto dela arrumado. Eu continuo não sabendo seu nome. Depois escreve para mim, Dia, né? Vou te chamando de Dia até você me contar seu nome. Em algum vídeo aqui atrás, eu coloco isso. O nosso filho, ele vai ouvir 20% mais ou menos do que eu falo. E ele vai seguir 80% do que eu faço. Então, a gente precisa ser um modelo para eles. Tá bom? Gente, vamos comentando, por favor. Por favor. Então, vamos lá. Falamos do 5, para quem tá chegando agora. Primeiro, respira fundo. Acalma a situação. Se ele estiver quente, se você continuar quente, não vai dar certo. Então, acalma a situação. Número 2, ouça. Entenda o que está passando no coração do seu filho, por que ele está vindo te questionar, te perguntar ou trazer uma outra opinião. 3, ponha o que passa no seu coração para ele entender qual é a sua visão. Porque um vai estar pensando uma coisa, o outro vai estar pensando outra coisa, e se vocês não se falarem, um não sabe o que o outro está pensando. Não adianta a gente achar que o outro sabe porque o outro não sabe. Então, na hora que os dois falaram, começa um entendimento do que cada um está pensando. Muitas vezes, o que seu filho vai te trazer de opinião vai te fazer pensar. Opa, realmente, por que eu nunca pensei nisso? Será que eu preciso realmente ficar brigando por causa disso? Ou então até, nossa, eu nunca parei para pensar nisso que ele trouxe para mim. É verdade, tá? 5, permita que ele vá criando essa independência, tá? Então vai dando situações que ele consiga fazer sozinho, para ele buscando essa independência e ficando feliz, né? 6, escolha as batalhas. Então, ontem, semana passada, de novo, vou falar. Live passada eu dei um spoiler, né? Eu até acabei falando com a mamãe, escolha essa batalha. Não, escolha as batalhas. Então, se eu for brigar por tudo que acontece durante o dia, a gente vai brigar o dia inteiro. Então, algumas você releva, outras você fala de uma forma mais mansa, e há outras que você vai falar de uma forma mais imponente. Tá? Então, aquelas brigas, né, mais corriqueiras, não vai na batalha, senão desgasta demais a relação. E aquelas que você fala, não, essa daqui eu preciso sentar e conversar muito sério com ele. Essa sim você vai eleger e vai falar, não, essa nós vamos conversar. Tá? Então escolha batalhas, para não ficar desgastante. Mireille? Nossa, que legal, um nome diferente, o meu também é diferente, né? Ela falou assim, a porta fechada do quarto, sempre fechada. Também já fiz um conteúdo, até acho que foi a segunda-feira também, uma live. Não sei se você assistiu, me conta aqui embaixo se você assistiu a live de segunda. Então, porta do quarto fechada. Você vai lá e abre a porta. Vamos dublar aqui. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu vou trazer um teatrinho. Então, a
a filha foi lá e fechou a porta, você vai lá e abre a porta. Eu quero essa porta aberta. E ela quer a porta fechada. Então ela vira para você, por que a porta não pode ficar fechada? Então, primeiro, respira. Segundo, pergunte para sua filha por que ela quer aquela porta fechada. E ouça o que ela vai te trazer. E assista a live de segunda. Eu acho que é de segunda. Porque na hora que eu ouço, à medida que ela for trazendo, eu vou entendendo que, por alguns momentos, ela realmente precisa daquela porta fechada. Porque eles estão se conhecendo. E ele precisa daquele momento de introversão para se escutar, para se conhecer. Então, na hora que eu tô ouvindo, eu tô parando para pensar. Puxa, é mesmo. Eu não tinha parado para pensar nesse lado da minha filha. Que ela, de repente, está com um corpo totalmente diferente. Que ela, de repente, tá um turbilhão de coisas passando aqui na cabeça dela. E que ela realmente precisa parar, deitar na cama e ficar pensando no que está acontecendo. E ela precisa desse momento sozinha para pensar. E aí ele vai lá e fecha a porta. Então, na hora que ela está falando, eu estou ouvindo. E estou começando a entender o lado dela. E aí eu vou pro item 3. Não, 1, 2, 3. 3, que é falar o que eu sinto. Filha, quando você fecha a porta, eu fico tão magoada. Eu te sinto tão distante. Bem agora essa ligação, desculpa, gente. Eu te sinto tão distante. Eu fico com tanto medo de te perder. Então eu vou colocar o que passa aqui no meu coração para minha filha. E ela vai começar a entender por que toda hora a minha mãe vem aqui bater na minha porta. Então, gente, a gente precisa falar o que a gente sente. A gente tem que pôr para fora o que a gente sente. Tá? E eu tenho certeza que esse momento da porta vai ser visto de outra forma de agora em diante. Porque aí eu vou entender que sim, ela em alguns momentos precisa estar no quarto dela e ela vai entender que também ela precisa estar junto da família em alguns momentos. E aí vocês vão encontrar um novo equilíbrio. Tá bom? É o dilema da porta. Mara, é isso mesmo. Para quem não assistiu a jornada, eu vou aproveitar esse comentário da Mara, tá? Para quem não assistiu a jornada, eu lancei uma jornada faz 1 ou 2 semanas. São 3 aulas gratuitas, um conteúdo bem legal. E aí, como é o mês das mães, eu falei que eu vou me dedicar muito ao canal. E aqui tem o pessoal, por exemplo, a Val foi uma que participou muito da nossa jornada. E eu não vou dar spoiler. Que a Val foi uma que ganhou lá um bônus, porque ela participou bastante da jornada. Então, se você quiser esse conteúdo, eu vou pôr de novo, porque teve muita gente que me mandou mensagem pedindo para assistir. E só porque é o mês das mães eu vou repetir, então. E aí, clica lá no link que fica na bio, se inscreve para receber o link das aulas, tá bom? Essa jornada é gratuita, eu tô oferecendo novamente por ser mês das mães, tá? E lá eu falo da porta do quarto, tá? Então, quem quiser assistir ou quem já assistiu, quiser assistir de novo, tá lá, eu vou abrir de novo a jornada para vocês assistirem, tá bom? E ajuda 7, a ideia 7, desculpa, se tiver ficando intenso, lógico, muitas discussões durante o dia,
tá ficando agressivo, seu filho tá ficando agressivo verbalmente ou até fisicamente com você, aí não pense duas vezes. Busque uma ajuda profissional, tá? Aí não tem como pensar meia vez a mais. Busque uma ajuda profissional, tá? Então, essas são as minhas 7 ideias, que siga nesta ordem, tá? Então vamos relembrando, vamos relembrar, vamos finalizá-lo relembrando, com aquele resumo que eu gosto de fazer no final da aula. Tô com um filho rebelde, o que eu faço? Chegou ali no momento da discussão, o negócio tá fervendo, ele vem quente discutindo com você. Ah, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeira coisa que a gente vai fazer, respira, se centra para não ser explosiva, porque não vai ser construtivo. Então, 1, respirou. 2, filho, por que você está trazendo isso para mim? Ouça o que ele pensa sobre isso. Então, primeiro, ouvir. 3, filho, o que eu sinto sobre isso? Mas é o que eu sinto, gente, é o que vai no meu coração. Então, o que eu sinto dentro do meu coração quando acontece essa situação. Meu computador fechou. 4, ponha limite. E são limites que, quando quebrados, tem que ter consequência. E as consequências têm que ser aquelas consequências que a gente consiga cumprir, senão a gente perde a palavra, tá? Então são consequências que a gente consiga cumprir. Então 4, ponha limites. 5, estimule a independência dele, que foi aquele exemplo que eu dei ali da escola. 6, escolha as batalhas. Não brigue por tudo o dia inteiro, senão a relação fica desgastada. Todo mundo fica irritado, a casa fica com aquele clima ruim. Então, escolha as batalhas. Algumas você vai fingir que não viu, fingir que não ouviu. Outras não, você vai falar, não, vamos sentar e vamos conversar melhor sobre isso. E 7, quando tá intenso, busque a ajuda de um profissional. Tá bom? Gente, e a batalha do celular, como faz? Mara, vamos falar sobre o celular? O celular é importante, viu? Eu vou anotando aqui todas as ideias de vocês, as sugestões de temas de vocês. Celular tem que ter limite, né? Limite de tempo, limite de uso. Eu não sou a favor do celular e eu já tenho um vídeo, e é interessante que o vídeo do celular aqui no canal foi um vídeo pouquíssimo visto. É um vídeo que eu falo que quanto a criança precisa do momento da ociosidade para criar as conexões nervosas e ficar mais inteligente no futuro. Quem deixa o filho usar mais o celular hoje está contribuindo para o seu filho ficar menos inteligente no futuro. E foi incrível o quanto foi pouco visualizado esse vídeo. Isso me chamou a atenção. Então eu preciso sensibilizar vocês mais sobre quão maléfico é o celular. Então sim, precisa ter limite, mas eu vou deixar para um outro momento e já anotei aqui. Gente, muito obrigada, muito obrigada por estarem aqui comigo. Vão trazendo as sugestões, eu agradeço demais. E repito, então quem quiser assistir a jornada, o link tá lá na bio. São 3 aulas gratuitas que eu estou então repetindo a pedido de vocês e só porque é o mês das mães. Obrigada, Van, se você estiver aí, te amo, obrigada. Gente, muito obrigada, até amanhã e daqui a pouco tem vídeo aqui no canal. Beijos, meninas. Tchau, tchau.